Todos os dias, aquela mãe solteira fazia o impossível para sobreviver. Com pouco dinheiro, muitas contas e um coração cansado, ela ainda encontrava forças para cuidar de uma criança que nem sequer era sua. Ninguém entendia o motivo. Nem os vizinhos, nem a família, nem ela mesma sabia explicar direito. Só sentia que não podia abandonar aquela criança. Mas o que parecia apenas um gesto de bondade, escondia um segredo perigoso. Um passado que alguém muito poderoso tentou apagar. Até que, em um dia comum, um milionário apareceu. E no momento em que ele olhou para aquela criança, tudo mudou. O silêncio foi quebrado. Verdades vieram à tona. E a vida dessa mãe nunca mais seria a mesma. Ana acordava todos os dias antes das 5. O despertador nem era mais necessário. Seu corpo já sabia a hora. Ela abria os olhos, olhava para o teto por uns segundos, respirava fundo e levantava devagar, tentando não fazer barulho. O colchão já estava todo afundado do lado dela, mas ela nem ligava mais para isso. Descia da cama, colocava o chinelo e ia direto para a cozinha. A cafeteira velha fazia um barulho chato, mas o cheiro do café era o que dava força para começar. Enquanto o café passava, ela pegava o pão dormido do dia anterior e passava manteiga. O fogão a gás mal dava conta, mas ela insistia em esquentar o pão ali como se fosse dar mais sabor. Fazia tudo em silêncio, só com o som da água pingando da torneira da pia e os passos lá fora de algum vizinho que também acordava cedo. Ana vivia num barraco simples, num beco apertado, onde todo mundo sabia da vida de todo mundo. A casa era pequena, com 2 cômodos, um quarto dividido com o filho, e a sala que era também cozinha e lavanderia. Mas era limpa, organizada e cheia de pequenos detalhes que mostravam o carinho que ela colocava ali. O sofá estava com o estofado rasgado, coberto com um lençol colorido. A televisão era antiga, mas funcionava. E na geladeira sempre tinha um bilhete preso com ímã, escrito por Caio com letras tortas. "Te amo, mãe." Caio era tudo para ela. 7 anos, cheio de energia, curioso e esperto. Mesmo pequeno, ele já entendia algumas coisas da vida. Sabia que a mãe trabalhava muito, que às vezes não dava para comprar o que ele queria e que o tênis novo ia ter que esperar, mas ele nunca reclamava. Acordava cedo também, com os olhos inchados, o cabelo todo bagunçado, e sentava na mesa para comer o pão com leite. Às vezes, ainda meio dormindo, perguntava: "Hoje você vai onde, mãe?" E Ana respondia com um sorriso cansado: "No buffet e na casa da Dona Marta." O buffet era o primeiro trampo do dia. Ela limpava o salão, arrumava as mesas, lavava os banheiros e deixava tudo pronto para o evento da noite. O dono, seu Cláudio, era rígido, mas justo. Nunca faltava com o pagamento, e isso já era muita coisa. Ana se virava com tudo sozinha. Carregava baldes pesados, esfregava o chão ajoelhada e vivia com as costas doendo. Mesmo assim, não reclamava. Não tinha tempo para isso. Depois dali, ela corria para a casa da Dona Marta, uma senhora de quase 80 anos que precisava de ajuda para tudo. Ana limpava, fazia comida, levava as contas no banco, comprava remédio. A filha da velha pagava por fora, todo mês, e Ana usava esse dinheiro para completar o aluguel. Às vezes, quando a senhora dormia, Ana ficava parada no sofá por 5 minutinhos, só para respirar, mas logo lembrava que tinha que buscar o Caio na escola. Ela não tinha carro, nem moto. Andava a pé a maior parte do tempo. Pegava ônibus quando dava. Muitas vezes, Caio vinha andando com ela, de mãos dadas, falando da escola, dos amiguinhos, da professora. Ana ouvia tudo com atenção, mesmo que estivesse morta de cansaço, porque sabia que aquele tempo ali, caminhando com o filho, era precioso. De noite, em casa, o banho era de balde quando a água faltava. A comida era simples: arroz, feijão e ovo. Às vezes, salsicha. Nos dias bons, um frango assado comprado em promoção. Caio comia sorrindo e sempre dizia: "Tá uma delícia, mãe." Ana sentava do lado, o cabelo ainda preso num coque bagunçado, os pés inchados, mas o coração cheio de amor. Depois do jantar, os dois se jogavam no sofá. Assistiam a algum desenho ou filme antigo, e era naquele momento que Ana sentia que tudo valia a pena. Mesmo exausta, mesmo com 1000 problemas, ali, com o filho no colo, tudo fazia sentido. Às vezes, ela dormia no sofá mesmo, com Caio agarrado nela. Outras vezes, o carregava no colo até a cama.
Ele já estava ficando pesado, mas ela fazia questão. Tinha dias mais difíceis, quando o dinheiro mal dava para comprar o gás ou quando a escola ligava dizendo que Caio estava com febre. Ana faltava no trabalho, levava ele no postinho e ficava a madrugada toda acordada, vigiando. Nessas horas, chorava baixinho no banheiro para ele não ouvir. Mas no dia seguinte estava de pé de novo. A vida não dava pausa. O pior era quando lembrava do pai do menino. Um cara que sumiu assim que soube da gravidez. Nunca quis saber, nunca ligou. Ana se virou desde o começo. Passou mal sozinha na gravidez. Entrou em trabalho de parto sem ninguém por perto. Foi tudo na marra. Aprendeu a ser mãe no dia a dia, sem manual, sem ajuda. E mesmo com todas as dores, sabia que tinha feito a coisa certa. Caio era educado, gentil, amoroso. Um menino que carregava uma luz diferente. Os professores elogiavam, as vizinhas admiravam. Ele adorava desenhar e dizia que queria ser astronauta. Ana ria, achava engraçado, mas sempre incentivava. Você pode ser o que quiser, meu filho. Mesmo sem ter nada, ela fazia de tudo para dar esse sentimento a ele. Nas madrugadas de insônia, Ana olhava para o teto e pensava como seria bom ter um pouco de descanso. Um emprego só, tempo para cuidar da casa, ajudar Caio com as tarefas, ter uma vida menos corrida. Mas logo vinha a realidade. Ela não podia escolher. Tinha contas, aluguel, comida para pôr na mesa. E ninguém ia fazer isso por ela. Mesmo assim, toda manhã ela estava lá, com o cabelo preso, o rosto cansado, mas o olhar firme. Sabia que não podia fraquejar. Era só ela e Caio. E por ele, ela fazia qualquer coisa. Mesmo que o mundo desabasse, mesmo que tudo desse errado, porque aquele menino era a razão dela levantar da cama todos os dias. Naquele dia específico, enquanto caminhava com Caio até a escola, Ana reparou numa coisa diferente na rua. Tinha um menino parado perto do ponto, encolhido, de moletom, sem mochila, sozinho. Mas ela passou direto, achando que era só mais uma criança da comunidade. Só que algo incomodou. Olhou para trás e o menino ainda estava lá, imóvel. Aquilo ficou na cabeça dela o dia inteiro, mas ela tentou não pensar. Afinal, já tinha problemas demais para resolver. Só que o destino não costuma pedir licença. A chuva começou fina, meio tímida, e logo virou um temporal, daqueles que o vento empurra a água contra o rosto e faz a roupa grudar no corpo. Ana já vinha voltando do trabalho, com a mochila nas costas e a sacola do mercado batendo na perna. Tinha comprado só o básico: arroz, uma caixinha de leite e sabão em pó. O guarda-chuva dela estava quebrado. Então, vinha se encolhendo como dava, tentando proteger pelo menos a sacola. Quando dobrou a esquina do ponto de ônibus, viu que tinha alguém parado ali. De longe, achou que fosse um morador de rua, mas conforme foi se aproximando, percebeu que era uma criança. Um menino, devia ter uns 6 ou 7 anos, magro, encharcado, com um moletom pesado de água pingando no chão. Estava agachado, abraçado nos próprios joelhos, sem mochila, sem ninguém por perto. Tinha barro até nas pernas. Parecia congelado. Ana passou direto, não por maldade, mas por instinto. Tinha medo. Medo de se meter, de se envolver, de colocar a própria cabeça numa confusão. Andou mais uns 10 passos, mas o estômago apertou. Aquela imagem do menino parado, todo molhado, não saiu da cabeça. Parou de andar. Respirou fundo. Olhou para trás. Ele ainda estava lá. Não se mexia. Voltou devagar, meio contrariada. Quando chegou perto, falou alto, por causa da chuva. Oi, você tá bem? O menino levantou a cabeça devagar. Tinha os olhos grandes, escuros, assustados. Não respondeu. Cadê sua mãe? Seu pai? Ele balançou a cabeça dizendo que não sabia. Você tá perdido? Mais um aceno com a cabeça, bem leve. Ana olhou pro lado, depois pro outro. Nenhum adulto por perto. Nenhuma alma viva na rua, além dela e o menino. A água escorria pelo rosto dela, entrava no tênis, a meia já estava ensopada. Sentiu um nó na garganta. Aquilo não era normal. Não era coisa de uma criança que saiu de casa sozinha por engano. Tinha algo errado ali. Quer vir comigo? Só para sair da chuva. O menino hesitou. Depois levantou devagar. Estava tremendo. Os dedos pareciam roxos de frio. Ana segurou a mão dele, que estava gelada. A outra ainda segurava a sacola do mercado, tentando não molhar o arroz. Andaram até a casa dela em silêncio, com passos curtos. O chão escorregadio fazia o menino tropeçar.
Ana apertava o passo, preocupada. Chegando em casa, ela abriu o portão, empurrou a porta com o ombro e mandou ele entrar primeiro. A casa estava escura. Caio ainda não tinha voltado da escola, porque nesse dia ele ia para reforço. Ela jogou a sacola na pia, acendeu a luz e foi direto pegar uma toalha. Tira esse casaco, senão você vai ficar doente. O menino tirou o moletom devagar, revelando uma camiseta por baixo, também molhada. Estava com frio até nos ossos. Ana enxugou ele com cuidado, como fazia com o próprio filho. Depois foi no armário e pegou uma blusa velha de Caio, que ainda tinha o cheiro de sabão. Entregou sem falar nada. Ele vestiu sem reclamar. Quer comer alguma coisa? Ele fez que sim com a cabeça, os olhos ainda desconfiados. Ana esquentou um prato com arroz e ovo no micro-ondas. Colocou suco num copo de plástico. O menino comeu devagar no começo. Depois começou a devorar tudo. Estava faminto. Como é seu nome? Ele olhou para ela, mastigando. Depois falou baixinho. Léo. Só isso. Sem sobrenome, sem mais nenhuma palavra. Você lembra de onde você mora, Léo? Ele balançou a cabeça. Não. E sua mãe? Pai? Algum parente? Não respondeu. Ana sentou do outro lado da mesa. Ficou olhando ele comer. O coração batia acelerado. Sabia que devia ligar para a polícia ou para o conselho tutelar, mas também sabia como era o sistema. Já tinha visto história parecida com a de Léo virar caso de abandono. Criança indo para abrigo, gente mal intencionada pegando guarda. Tudo muito bagunçado. E aquele menino ali, comendo o arroz dela, parecia mais seguro do que em qualquer outro lugar. Quando Caio chegou da escola, foi uma mistura de surpresa e alegria. Ficou curioso com o novo amigo, fez 1000 perguntas, e Léo ficou calado a maior parte do tempo. Mas bastou Caio mostrar um carrinho quebrado e uma bolacha, que Léo sorriu pela primeira vez. Jogaram juntos até tarde, e Ana ficou observando os dois brincando no chão da sala, como se fossem irmãos desde sempre. Naquela noite, Ana colocou os dois para dormir na mesma cama. Léo deitou quieto, mas demorou para pegar no sono. Acordou 2 vezes, com o corpo suando, olhando assustado. Ana se levantava e sentava do lado dele, passava a mão no cabelo, falava baixinho que estava tudo bem. Na 3ª vez que isso aconteceu, ele agarrou no braço dela e disse sem pensar: "Não deixa ninguém me levar, por favor." Ela congelou. Aquilo bateu fundo. "Tá bom, Léo, ninguém vai te levar." Na cabeça dela, já surgia 1000 perguntas. Quem era ele de verdade? O que tinha acontecido? Por que estava sozinho na rua? Onde estava a família? Mas por enquanto, ela só sabia de uma coisa. Ele precisava dela. E Ana nunca foi do tipo que virava as costas para quem precisava. No dia seguinte, Ana acordou com a cabeça cheia. Dormiu pouco, virou de um lado para o outro a noite toda. Era como se o cérebro não desligasse. Estava preocupada, claro. Não sabia se alguém estava procurando por Léo, se ele tinha fugido, se era vítima de alguma coisa pior. E ao mesmo tempo, não queria nem pensar na ideia de tirarem ele dali. Acordou antes do despertador, como sempre. O dia estava abafado, o céu meio cinza, com cara de que ia chover de novo. Foi até o quarto devagar. Caio dormia largado de um lado, Léo do outro, todo encolhido, agarrado num travesseiro como se fosse um escudo. Ana ficou ali por uns segundos, só olhando. Aquilo mexia demais com ela. Depois de preparar o café e acordar os meninos, levou Caio para a escola e seguiu direto para a delegacia. Léo ficou com a vizinha, Dona Jurema, que vivia em casa e era de confiança. Explicou o básico, sem entrar em detalhe. Disse que era filho de uma conhecida que estava doente e precisava de ajuda por umas horas. Dona Jurema, que adorava cuidar dos outros, aceitou na hora. Na delegacia, Ana foi atendida por um policial que mal tirou os olhos da tela do computador. Ela explicou tudo, que tinha encontrado um menino sozinho na chuva, que ele parecia perdido, que não sabia dizer o nome completo, que não lembrava da família. O policial respondeu sem olhar para ela: "Tem que levar ele no conselho tutelar." Ana franziu a testa. "Mas não tem como vocês ajudarem? Ver se tem alguma ocorrência, sei lá." Ele soltou um suspiro, visivelmente sem paciência. "Minha senhora, isso aí é com o conselho. Aqui é delegacia, não é creche." Ela engoliu seco. Agradeceu, mesmo com raiva, e saiu. Pegou 2 ônibus até o prédio do conselho tutelar do bairro vizinho. Quando chegou, a recepcionista pediu para ela esperar. E ela esperou. E esperou mais. Quase 2 horas sentada numa cadeira de plástico, com o estômago roncando,
olhando para o relógio toda hora. Quando finalmente foi chamada, entrou numa sala com uma mulher de cara fechada, que ouviu a história com desinteresse. Ele mora com você há quanto tempo? Desde ontem. A senhora não é parente dele? Não. Encontrei ele na rua. Então ele está em situação irregular. A senhora pode estar cometendo crime, sabia? Ana sentiu o chão sumir por um segundo. Tentou explicar que só queria ajudar, que não podia deixar um menino sozinho na rua. A mulher cruzou os braços. Vamos acionar o abrigo. Ele vai para lá por enquanto. E a gente tenta descobrir quem é a família. Mas ele tá assustado. Não conhece ninguém. A senhora não pode manter uma criança com você sem autorização. Tá cometendo infração grave. Ana saiu dali com um papel na mão e um buraco no peito. O papel era um documento para apresentar no abrigo da cidade, dizendo que ela estava entregando Léo, mas não conseguiu. Ficou parada no ponto de ônibus olhando para aquilo e pensando no olhar do menino, no jeito como ele agarrou o braço dela na madrugada passada, no medo que ele tinha. Guardou o papel dobrado na bolsa e decidiu, não ia entregar ele para ninguém. Chegando em casa, encontrou Léo desenhando no chão com um lápis de cor. Dona Jurema disse que ele ficou quietinho, comeu um pedaço de bolo e não deu trabalho. Ana agradeceu e se ajoelhou ao lado dele. Ele mostrou o desenho com orgulho. Era uma casa, 2 pessoas de mãos dadas e um cachorro enorme. Ela sorriu. Sou eu aqui? Ele balançou a cabeça. É, e eu. Ali, naquele momento, Ana teve certeza. Aquele menino precisava dela. Não era só uma questão de ajudar. Era mais do que isso. Naquele dia, ela faltou no trabalho. Ligou pro buffet dizendo que estava doente. Sentou com Léo no sofá e tentou, com calma, descobrir mais alguma coisa. Você lembra o nome da sua escola? Ele pensou por um tempo. Apertou os olhos. Depois disse algo que ela não entendeu direito. Parecia o nome de uma escola particular, mas mal dava para entender. E sua mãe? Como ela se chama? Léo ficou mudo. Olhou pro lado. Mexeu nas mãos. Ela não tá mais comigo. Ana não insistiu. Pegou papel e caneta. Tentou fazer ele desenhar o que lembrava da casa dele, da rua, qualquer coisa. Mas não dava para saber se os desenhos faziam sentido. Eram só rabiscos, portas, janelas, um carro com rodas tortas. Ele dizia que gostava de andar de carro, que a mãe dele usava perfume doce, que ele tinha um ursinho azul, e só. Nos dias seguintes, Ana começou a fazer buscas por conta própria. Entrava em grupos de Facebook, olhava fotos de crianças desaparecidas, ligava em escolas. Mostrava a foto de Léo para conhecidos, para vizinhos, até para uma enfermeira do posto de saúde. Ninguém reconhecia, ninguém sabia de nada. À noite, depois de colocar os meninos para dormir, ela ficava no celular, pesquisando, tentando achar alguma pista. O sono ia embora. A angústia crescia. Mas toda vez que pensava em seguir a orientação do conselho e entregar Léo pro abrigo, o coração disparava. Não conseguia. Era mais forte que ela. Caio, por outro lado, estava radiante com o novo amigo. Dividia os brinquedos, a comida, a atenção da mãe. Os dois brigavam de vez em quando, claro, mas no geral, a amizade crescia rápido, como se já se conhecessem há muito tempo. Léo começou a sorrir mais, a falar mais, a correr pela casa como se fosse dele, e Ana começou a sentir como se ele realmente fosse. Ela sabia que não podia esconder essa situação por muito tempo. Era perigoso, mas também sabia que jogar Léo num abrigo frio, com pessoas estranhas, seria o fim para ele. Aquilo ia apagar tudo de bom que ele estava começando a sentir de novo. Teve uma noite que ela acordou assustada, com um barulho seco. Foi até o quarto e viu Léo sentado no chão, tremendo, com o rosto molhado de suor. Tinha tido um pesadelo. Estava sem conseguir falar direito. Ana se sentou no chão com ele, puxou pro colo, abraçou forte. Ficaram ali por um bom tempo, só respirando. Quando ele se acalmou, ela perguntou baixinho: "Você quer continuar aqui com a gente?" Léo só respondeu com um sim abafado, apertando os braços dela. Naquele momento, Ana tomou a decisão. Ia proteger aquele menino até o fim, mesmo que o mundo dissesse o contrário, mesmo que desse problema. Porque às vezes, fazer a coisa certa não era seguir a regra, era seguir o coração. Na primeira semana, Léo já parecia outra criança. Já não tremia de medo, não acordava chorando toda noite. Caio e ele estavam grudados. Era brincadeira, risada e até umas pequenas brigas que acabavam em abraço. Ana olhava tudo e ficava com o coração quente, mas também um pouco inquieta. Tinha coisa que ela não entendia. Léo falava certo demais.
Usava palavras que Caio nunca usava, tipo refeição no lugar de janta ou adequado quando falavam de roupa. No começo, Ana achou que ele só era mais esperto, mas depois percebeu que tinha mais coisa ali. Um dia, Caio pediu para brincar de barro no quintal. Léo fez uma cara esquisita, como se nunca tivesse encostado em barro na vida. Quando sujou a mão, limpou rápido na roupa e ficou incomodado. Ana notou, mas não falou nada. Outra coisa que chamou a atenção foi a forma como ele segurava o lápis. Era diferente. Com firmeza, jeito treinado. Os desenhos que fazia não eram como os de uma criança comum. Ele desenhava casas com jardim, janelas com cortina, coisas que pareciam tiradas de revista. Uma vez, desenhou uma bicicleta com cestinha na frente e um cachorro do lado, com detalhe até no focinho. Tinha capricho. E um jeito organizado que não combinava com a realidade onde estavam vivendo. Na cozinha, Léo pedia guardanapo de pano. Disse que em casa sempre tinha. Ana riu. Aqui é papel higiênico mesmo, meu filho. Guarda de pano só em festa. Mas ficou com aquilo na cabeça. Teve também o jeito dele de comer. Léo cortava as coisas com garfo e faca, mesmo arroz e ovo. Colocava o copo no canto da mesa. Ajeitava o guardanapo no colo. Caio achava engraçado e imitava ele rindo. Ana fingia que achava normal, mas por dentro, tudo isso só deixava ela mais intrigada. Um dia, enquanto organizava as roupas do fundo da gaveta, Ana achou um papel amassado no meio da mochila que Léo tinha ganhado de Caio. Era uma foto, toda dobrada, meio molhada. Na imagem, estava uma mulher jovem, bonita, de vestido claro, segurando um menino pequeno no colo. O menino era Léo, não tinha dúvidas. Devia ter uns 3 anos ali. E aquela mulher, ela nunca tinha visto, mas o rosto ficou gravado. Ela guardou a foto sem dizer nada para ele. Não queria pressionar, mas ficou com a cabeça cheia o resto do dia. Quem era aquela mulher? A mãe dele? E onde ela estava agora? No fim de semana, Ana levou os meninos para uma pracinha que tinha do outro lado da avenida. Era simples, com 2 balanços e um escorregador velho. Léo correu feliz, brincou com Caio, mas teve um momento em que ficou parado, olhando para um carro preto que passou devagar pela rua. Era um carro grande, desses caros, com vidro escuro. O menino ficou paralisado por alguns segundos, como se aquilo trouxesse alguma lembrança. Ana notou. Perguntou se ele conhecia aquele carro. Léo negou com a cabeça, mas desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Aquilo não saiu da mente dela. Outra coisa foi quando estavam assistindo TV e passou uma propaganda de hotel chique, com piscina, restaurante de luxo e tudo mais. Léo ficou olhando em silêncio, com os olhos vidrados. Quando a propaganda acabou, ele soltou um comentário. A gente foi num lugar parecido uma vez. Tinha suco em garrafa de vidro. O banheiro era tão grande que eu podia correr lá dentro. Ana não respondeu. Só encarou a tela, sentindo um nó apertar dentro do peito. Não tinha mais como negar. Léo não vinha da mesma realidade que eles. Tinha vivido numa casa com conforto, com dinheiro, com outro tipo de rotina. Mas por que estava agora ali, perdido, sem ninguém procurando? Uma noite, enquanto lavava a louça, Ana escutou Léo conversando com Caio no quarto. Falavam baixo, mas uma frase fez ela parar e prestar atenção. Minha mãe dizia que eu ia estudar fora quando crescesse. Ela falava que meu pai era bravo, mas que ele me amava. Ana enxugou as mãos na roupa. Ficou parada no meio da cozinha, tentando entender. O pai. Léo já tinha mencionado a mãe, sempre com carinho, mas nunca falava muito do pai. Será que ele sabia quem era? Será que lembrava de mais alguma coisa? No dia seguinte, Ana pegou o celular e digitou no Google algumas palavras soltas. Criança desaparecida, menino, São Paulo, sem sobrenome. Achou dezenas de fotos, mas nenhuma com o rosto de Léo. Vasculhou grupos, sites, até jornais antigos. Tudo o que encontrava parecia distante demais da realidade dele. Mas mesmo assim, ela não conseguia parar. Algo dentro dela dizia que aquela história ainda tinha muito por trás. Durante a semana, tentou conversar mais com Léo, com jeitinho. Você lembra da sua casa, Léo? Como era? Ele pensou um pouco, depois falou com calma. Tinha uma escada grande. Eu gostava de escorregar no corrimão. Minha mãe ficava brava. E seu pai? Ele demorou para responder. Ele viajava muito, mas quando estava em casa, me dava um chocolate que ninguém mais podia comer. Vinha numa caixinha vermelha. Ana sorriu, mas sentiu uma fisgada por dentro.
Era muito específico. Não parecia invenção. Aquilo vinha de um lugar real, de uma memória forte. Ela guardava cada detalhe na cabeça, como se fosse montar um quebra-cabeça. Teve um dia em que Léo, do nada, pediu: "Mãe, posso tomar banho na banheira?" Ana ficou surpresa. Mãe? Ele nunca tinha chamado ela assim de forma tão natural. E banheira? Ela não tinha nem box direito no banheiro. Aqui não tem banheira, meu amor. Ah, tinha na outra casa. Foi só isso. Mas o mãe ficou ecoando no coração dela. Caio não ficou com ciúmes. Muito pelo contrário. Quando ouviu, também chamou Léo de irmão. Disse que eles iam dividir tudo. Até o último pedaço de pão. Ana chorou escondido no banheiro naquela noite. As pistas estavam ali, se juntando aos poucos. Ana ainda não sabia quem era Léo, nem de onde ele vinha, mas sabia que ele não era só um menino perdido, e que o passado dele, mais cedo ou mais tarde, ia bater na porta. Henrique acordava todo dia às 6 da manhã, mesmo que não tivesse dormido direito. Mesmo que o despertador nem tocasse. Só abria os olhos e pronto. O corpo já estava pronto para mais um dia. Ele não levantava de uma vez. Ficava ali deitado, olhando para o teto branco do quarto enorme, sentindo o silêncio grudar na pele como um lençol pesado. Não era um silêncio gostoso, desses de paz. Era outro tipo. Era aquele silêncio que grita por dentro. A casa onde morava era enorme. 2 andares, garagem com 3 carros, jardim na frente e nos fundos. Tinha piscina, churrasqueira, cozinha moderna com bancada de mármore. Tudo do bom e do melhor. Mas aquilo nunca pareceu uma casa de verdade. Parecia mais um lugar que ele ocupava. Um espaço onde se escondia. O lugar onde tudo tinha parado. Henrique era empresário. Sócio de uma construtora de médio porte. Investidor em outras 2 empresas. Dono de imóveis espalhados por São Paulo. O dinheiro não era problema. Ganhava bem. Gastava pouco. Tinha funcionário para tudo. Motorista, faxineira, cozinheira, segurança. Mas não tinha ninguém com quem conversar de verdade. No café da manhã, sentava sozinho à mesa grande da sala. A empregada colocava pão, café, suco, frutas, ovos mexidos. Ele quase não comia. Só tomava café preto, sem açúcar, olhando pela janela. A cabeça, como sempre, estava longe dali. Quase todo dia, depois de sair de casa, Henrique ia até um lugar específico. Um prédio discreto, sem placa na porta, onde funcionava um escritório de investigações particulares. Era lá que ele mantinha, em segredo, uma busca que durava anos. Ele entrava, cumprimentava com um aceno e subia para o 3º andar. Lá, era recebido por Daniel, um detetive velho de guerra, que já conhecia a dor dele melhor que ninguém. Alguma novidade? Daniel balançava a cabeça, quase sempre com a mesma resposta. Ainda nada, Henrique, mas a gente continua tentando. Ele olhava para a tela do computador, onde haviam fotos, registros, boletins, anotações, a maioria já antiga, mas de vez em quando aparecia alguma pista nova. Uma criança aparecida, um relato, um boato. Henrique agarrava aquilo com força, mas na maioria das vezes era alarme falso. Ele nunca contou para ninguém da família que ainda fazia essas buscas. Depois da tragédia, o mundo todo dizia para ele seguir em frente. O tempo passa. Você precisa aceitar. Mas ele não conseguia. Como é que se aceita perder um filho? Desaparecido. Sem corpo. Sem explicação. Só sumiu. Foi engolido por um acidente e nunca mais apareceu. Renata, a mãe do menino, morreu na hora. O carro capotou na estrada. Os bombeiros acharam o corpo dela, os destroços, o celular, documentos, mas não acharam o menino. E Henrique sabia, no fundo, que ele ainda estava vivo. Esse pensamento era o que fazia ele continuar de pé. No resto do dia, Henrique mergulhava no trabalho. Reuniões, decisões, telefonemas. Era respeitado, até temido nos negócios. Tinha fama de sério, direto, inteligente, mas não era frio. Só carregava uma dor que ninguém via. Os olhos dele, apesar de firmes, eram tristes. Um tipo de tristeza que nem o tempo cura. Às vezes, à noite, Henrique se pegava olhando a única foto que tinha do filho em cima da mesa do escritório. Era uma foto antiga, com o menino no colo da mãe, ainda pequeno. O sorriso da criança era aberto, inocente, e a mãe, Renata, parecia feliz. Mesmo depois da separação, ela nunca deixou Henrique completamente. Tiveram uma relação difícil, cheia de idas e vindas,
mas ele nunca deixou de se importar. Quando ela morreu, o mundo dele desabou de um jeito silencioso. Depois do acidente, Henrique passou meses sem sair de casa. Só pensava no menino. Procurava, perguntava, pagava gente para ir atrás de qualquer pista. Fez de tudo. Mas os dias foram passando, os meses virando anos, e todo mundo foi parando de falar no assunto. Menos ele. Soraya, a cunhada, foi uma das primeiras a dizer que era hora de encerrar aquilo, que o menino devia ter morrido, que era melhor fazer um enterro simbólico, virar a página. Henrique não engoliu aquilo. Sempre desconfiou dela. Soraya nunca foi confiável. Tinha inveja da irmã. Vivia armando picuinha. E depois da morte de Renata, parecia mais interessada nos bens dela do que na memória da família. Hoje, Soraya morava num apartamento que Henrique pagava, como parte de um acordo que fizeram anos atrás. Ele não queria briga. Só queria paz para continuar procurando o filho sem interferência. Mas sabia que ela vivia de olho nas empresas, no patrimônio, na herança, e isso deixava tudo mais complicado. Numa terça-feira qualquer, Henrique chegou em casa cansado, depois de um dia cheio. Entrou, largou o paletó no sofá e foi direto para a cozinha, onde pediu um prato simples para a cozinheira. Sentou na mesa, sozinho, como sempre. Mas aquela noite estava diferente. Ele não sabia por quê. Subiu para o escritório, sentou na cadeira giratória, ligou o computador e antes de abrir os e-mails, clicou no ícone da pasta onde guardava tudo sobre o filho. Fotos, registros do caso, contatos de detetives. Ficou olhando aquilo por alguns minutos. Depois abriu uma nova aba no navegador e digitou sem pensar muito. Menino encontrado São Paulo. Apareceram várias matérias, a maioria antiga, mas uma foto chamou atenção. Não era Léo, era outro menino. Mas por um segundo, o coração de Henrique acelerou. Aquilo era comum. Já tinha acontecido tantas vezes. Mesmo assim, cada nova busca era como uma chance de respirar. Ele fechou o computador, passou a mão no rosto e se levantou. Foi até a varanda do quarto, com uma taça de vinho na mão, olhar a cidade lá embaixo. Tantos prédios, tanta gente, tanto barulho, e seu filho podia estar em qualquer lugar. Ali, olhando as luzes da cidade, Henrique pensou em uma coisa que nunca dizia em voz alta. Se eu encontrar meu filho, eu largo tudo, tudo, dou a vida que ele quiser, mas quero ele perto. O tempo ainda passava devagar para ele. Os dias se misturavam. A vida seguia, mas o coração dele ainda estava preso no passado. Um passado que ele não conseguia abandonar, porque tinha certeza de que o futuro dele ainda estava lá, em algum lugar daquela cidade enorme. Soraya sempre foi o tipo de pessoa que sabia se posicionar onde tinha mais vantagem. Desde nova, aprendeu a usar o charme, a inteligência e a língua afiada para conseguir o que queria. Era daquelas que sorria de canto, mas os olhos não acompanhavam o sorriso. Por trás da maquiagem bem feita e do salto alto, morava uma frieza que assustava quem prestasse atenção de verdade. Depois da morte da irmã, ela ficou mais à vontade ainda. Não chorou por muito tempo. Chorou o suficiente para convencer os outros. E quando percebeu que Henrique estava emocionalmente destruído, fez o que sabia fazer de melhor. Se aproveitou. Passou a frequentar a casa dele com mais liberdade. Dizia que queria manter a memória da irmã viva, mas a verdade é que queria saber de negócios, herança, imóveis, dinheiro, muito dinheiro. No começo, Henrique nem deu bola. Estava mergulhado na dor, tentando entender como tudo desmoronou tão rápido. Só depois, com o tempo, percebeu que Soraya era como um vírus silencioso. Não fazia barulho, mas se espalhava por tudo. Henrique resolveu manter distância. Propôs um acordo. Ela teria uma parte dos lucros de um dos empreendimentos da irmã, além de um apartamento e um valor mensal. Em troca, ela não se meteria em mais nada, e principalmente, não envolveria o nome do menino. Soraya aceitou com aquele sorriso controlado, mas por dentro ficou furiosa. Achava pouco, achava que merecia mais. O tempo passou. Ela fingia que tinha seguido a vida. Postava fotos em restaurantes caros, fazia stories em academia e jurava para todo mundo que estava bem. Mas nunca deixou de observar Henrique de longe. E um dia, por acaso, ouviu uma conversa entre dois antigos funcionários da casa dele. Um deles comentou que Henrique ainda buscava o filho desaparecido.
em segredo. Mantinha um detetive, pagava por informações. Aquilo acendeu algo dentro dela. Se o menino aparecesse, tudo mudaria. Ela perderia o que tinha conseguido. O acordo poderia ser desfeito. O dinheiro pararia de pingar na conta. E pior, Henrique voltaria a ter aquilo que ela sempre quis e nunca teve. Uma família de verdade. E isso ela não suportava. Soraya não pensou 2 vezes. Foi atrás de Daniel, o detetive. Tentou marcar um encontro, se passando por alguém que queria contratar um serviço. Daniel, experiente, sacou rápido. Não falou nada, mas o alerta ficou aceso. Avisou Henrique. Ela tá se mexendo. Melhor ficar esperto. Henrique ficou irritado, mas não assustado. Achava que Soraya era só barulho. Só que ele subestimou a capacidade dela de manipular. Nos dias seguintes, Soraya começou a vasculhar por conta própria. Pagou um hacker de fundo de quintal para tentar invadir o computador do detetive. Não conseguiu, mas pegou alguns rastros. Começou a seguir postagens em grupos de redes sociais, buscando qualquer movimentação estranha. Até que numa tarde qualquer, se deparou com um comentário curioso. Uma mulher simples falava sobre um menino perdido, sem documentos, que ela estava cuidando como se fosse filho. O nome da mulher era Ana. A postagem não tinha muita coisa, só um desabafo. Mas Soraya, esperta, pegou o nome, a cidade, e puxou o resto sozinha. Achou o perfil da Ana, viu as fotos com 2 meninos, leu os comentários de amigas, vizinhas, e sentiu o sangue ferver quando viu uma foto de Léo sorrindo ao lado de Caio. Mesmo mais crescido, ela reconheceu o rosto. Era ele, o menino sumido. Ao invés de contar para Henrique, ela decidiu agir sozinha, com frieza. Marcou um encontro com um advogado conhecido, um cara que topava qualquer coisa por dinheiro. Explicou a história como se fosse a tia preocupada que queria recuperar a guarda do sobrinho. Mostrou fotos, inventou mentiras, chorou no fim da conversa. Disse que a mulher que estava com o menino era perigosa, tinha ficha suja, podia fazer mal para ele. O advogado, movido pelo valor que ela ofereceu, topou entrar com uma denúncia. No mesmo dia, ela fez uma denúncia anônima no Conselho Tutelar. Afirmou que uma mulher estava mantendo uma criança de forma ilegal, sem buscar ajuda oficial, escondendo o menino da família verdadeira. Disse que o menino corria risco. Assinou com outro nome e desligou o telefone com um sorriso. No dia seguinte, Ana recebeu uma visita inesperada. 2 funcionários do conselho e uma mulher com crachá bateram na porta, dizendo que precisavam conversar. Caio estava na escola. Léo, brincando na sala. Ana gelou por dentro, mas tentou manter a calma. Convidou os 3 para entrar. As perguntas começaram. Quantos anos ele tem? Como chegou aqui? Por que ainda está com você? Cadê os documentos? O tom das perguntas era frio, quase acusatório. Ana tentou explicar tudo de novo, mas sentia que ninguém estava escutando de verdade. Estavam ali para confirmar o que já tinham decidido. O clima ficou pesado. Léo percebeu. Correu até Ana, abraçou ela pela cintura e disse que não queria ir embora. Os olhos dela encheram de lágrimas, mas ela se manteve firme. Disse que não ia deixar ninguém tirar ele dali sem uma ordem oficial, que não fez nada de errado, que só estava protegendo uma criança. Os funcionários disseram que voltariam com uma decisão. Saíram com anotações, mas sem levar o menino. Ana trancou a porta assim que eles saíram. Encostou na parede e escorregou até o chão, chorando em silêncio. Na outra ponta da cidade, Soraya brindava com uma taça de espumante. Ligou pro advogado e perguntou: "Tá tudo indo como combinado?" Do outro lado da linha, a resposta foi seca. Aos poucos. Mas logo a gente resolve. Ela sorriu satisfeita. Soraya não queria só tirar Léo dali. Ela queria acabar com qualquer chance de Henrique ter o filho de volta. E, se possível, destruir a mulher que se atreveu a ocupar o lugar da irmã. Porque para ela, Ana não era uma mãe acolhedora. Era uma ameaça. E ameaças, Soraya sabia muito bem como eliminar. Aquela visita do conselho tutelar deixou Ana em alerta. Desde que os 3 saíram da casa dela, ela andava com um olho nas crianças e o outro na rua. Qualquer barulho diferente fazia o coração acelerar. Qualquer ligação no celular dava um nó no estômago. Até para sair de casa, ela pensava 2 vezes. E quando ia, levava Léo junto. Só que, mesmo com esse medo, ela não se deixava afundar. Tinha aprendido na marra a continuar andando, mesmo quando tudo parece desabar. E agora não era só por ela.
Era pelos dois, Caio e Léo. A rotina em casa mudou um pouco. Agora, todas as noites, antes de dormir, os três tinham um momento só deles. Ana começou a ler histórias em voz alta. Primeiro um livro simples que Caio trouxe da escola. Depois, outro que achou numa feirinha. Os dois meninos se sentavam lado a lado na cama, olhos atentos, rindo nas partes engraçadas e fazendo perguntas nas partes confusas. Léo começou a se soltar mais. Às vezes até imitava vozes dos personagens. E Caio entrava na brincadeira. Teve uma noite que Ana parou a leitura no meio e perguntou, só para sentir o que vinha: se vocês pudessem escolher um lugar para ir agora, qualquer lugar do mundo, para onde vocês iriam? Caio falou rápido: Parque de dinossauro. Léo pensou mais. Depois respondeu baixinho: pra cá mesmo. Ana engoliu em seco. Fechou o livro e puxou os dois para perto. Tá bom demais aqui, né? Eles balançaram a cabeça sorrindo. Nos dias seguintes, ela percebeu que os meninos estavam cada vez mais conectados. Léo começou a chamar Caio de meu irmão para todo mundo. Na escola, quando foi buscar Caio, uma professora disse que ouviu Léo se apresentando como o irmão do Caio. Ana não corrigiu, só sorriu. Na volta para casa, perguntou no caminho: você gosta de ter irmão? Léo respondeu com a maior naturalidade do mundo: gosto. Ele divide as coisas comigo. E briga comigo também. Mas depois me dá um abraço. Ana riu. Era assim mesmo. Em casa, os dois passaram a brincar juntos o tempo todo. Inventavam jogos, montavam castelo de almofada, desenhavam um mundo só deles. E quando brigavam, porque brigavam, claro, era por besteira. Um queria o lápis azul, o outro queria o carrinho. Mas bastava um pedido de desculpa e tudo voltava ao normal. Tinha amor ali, do jeito mais puro possível. Ana, vendo aquilo, se sentia cada vez mais dividida. Sabia que aquilo tudo podia acabar de uma hora para outra. Bastava uma ordem, uma visita, uma decisão de juiz. Mas ela não conseguia mais pensar em Léo como uma criança que estava de passagem. Ele era parte da família. Era filho também, mesmo que o mundo dissesse o contrário. Uma tarde, enquanto os meninos brincavam no quintal, ela lavava roupa e ouvia as risadas. Léo correu para dentro, tropeçando na porta, e gritou: mãe, a bola caiu no balde! Ana nem teve tempo de reagir. Travou ali, com o sabão escorrendo na mão, ouvindo ele a chamando de mãe, assim, sem pensar. Era a primeira vez que ele dizia assim de forma espontânea, no meio da brincadeira, como se fosse natural, como se sempre tivesse sido. Ela respirou fundo, pegou a bola e jogou de volta para ele. Vai devagar, moleque. Léo riu e correu de volta para o quintal. Naquela noite, enquanto eles dormiam, Ana ficou sentada na beirada da cama. Olhou para os dois, um de cada lado, respirando pesado. Estavam suados, cansados de brincar. E ela, ali no meio, sentia que aquele era o lugar dela. A vida nunca tinha sido leve para ela, mas com os dois ali, a casa parecia mais viva, mais cheia de propósito. No fim de semana, os três foram para a feira juntos. Ana queria que eles se distraíssem, cada um com um saquinho na mão. Caio queria pastel, Léo queria milho verde. Foram andando entre as barracas, escolhendo frutas, ouvindo música de uma caixa de som velha e rindo com o homem do caldo de cana, que tinha um bigode engraçado. Na volta, pararam no parquinho da comunidade. Os dois se jogaram no escorregador, rindo sem parar. Ana sentou num banco de cimento e ficou olhando. Ao lado dela, uma mulher puxou papo. Seus filhos são bem unidos, né? Ana hesitou por meio segundo. Depois respondeu: são sim. Não precisou explicar. Nem queria. No caminho para casa, Léo segurou a mão dela e falou baixinho: promete que eu nunca mais vou embora? Ana apertou os dedos dele com força. Respondeu quase sem voz: prometo. Teve um dia que choveu o dia inteiro. Aquela chuva grossa, que bate forte no telhado e faz a casa parecer menor. A energia caiu. Ficaram no escuro, só com a luz de uma vela na mesa. Ana improvisou uma brincadeira de sombras com as mãos. Caio fez um coelho. Léo tentou fazer um dinossauro e acabou criando um bicho esquisito que fez os três rirem até doer a barriga. Foi uma noite simples, mas Ana sabia que ia lembrar dela para sempre. Às vezes, a vida dava essas pequenas pausas, momentos que pareciam bobos, mas que seguravam a alma da gente no lugar. Mesmo com o medo rondando, mesmo com a incerteza batendo na porta,
Ela sabia que ali dentro daquelas paredes simples existia algo forte. Um amor que tinha crescido do nada, mas que agora era tudo. O laço entre os três não era de sangue, mas era de verdade. Aquele sábado estava puxado. O buffet onde Ana trabalhava ia receber uma festa de aniversário de 60 anos, e o salão estava todo virado. Gente pra lá e pra cá, decoração ainda pela metade, caixas empilhadas no canto, cheiro de fritura no ar. Ana já estava ali desde cedo, limpando o chão, tirando pó das cadeiras, passando pano nas vidraças da entrada. Vestia a calça jeans surrada, a camiseta do buffet com uma mancha de água sanitária no canto e o cabelo preso num coque alto, meio torto. O rosto suado, a mão já vermelha de tanto esfregar. Era mais um dia normal na vida dela, daqueles em que o corpo pedia descanso, mas ela nem cogitava parar. Por volta das 4 da tarde, enquanto empurrava um carrinho com copos limpos em direção à cozinha, a porta da frente se abriu devagar. Entrou um homem alto, de camisa social azul clara, calça escura e sapato engraxado. Ele olhou em volta, com um jeito meio calmo, mas ao mesmo tempo atento. Parecia procurar alguém. Ana não deu muita importância. Achou que era um dos convidados, ou talvez o filho da dona da festa. Mas teve uma sensação estranha. Aquela presença que chama a atenção sem fazer barulho. Não era o tipo de pessoa que costumava passar por ali. Ela seguiu empurrando o carrinho até a cozinha, mas deu uma última olhada rápida para trás. O homem agora falava com uma das recepcionistas, com as mãos nos bolsos, educado. Tinha um jeito sério, mas não arrogante. E alguma coisa naquele rosto parecia familiar, mesmo que ela não conseguisse lembrar de onde. Henrique também reparou nela. Foi rápido, coisa de segundos. Ele nem sabia explicar o porquê. Era só uma funcionária, claramente cansada, com marcas de trabalho no corpo e no rosto. Mas quando os olhos dos dois se cruzaram por um instante, sentiu um tipo de desconforto que não era ruim. Era mais como curiosidade. Algo ali ficou na cabeça dele. A festa não era para ele. Henrique tinha sido convidado por um cliente antigo. Não queria ir, mas o cara insistiu. Disse que ia ter gente importante, uma oportunidade de retomar negócios. Henrique foi mais por educação do que por interesse. E, sinceramente, já pensava em ir embora logo depois de cumprimentar o aniversariante. Mas enquanto caminhava até o bar improvisado no canto do salão, os olhos dele seguiram Ana de longe. Ela limpava uma mesa perto da entrada, com o pano jogado no ombro, concentrada no que fazia. O movimento era automático, como se o corpo já soubesse o que fazer mesmo quando a cabeça estava longe. Henrique pediu um refrigerante e ficou ali, parado, observando as pessoas entrando. O som da música começava a aumentar. O cheiro de comida ia se espalhando, mas ele não conseguia parar de olhar para aquela funcionária. Aquilo começou a incomodar. Não era costume dele reparar tanto em alguém assim, mas tinha algo nela, um jeito. Ana, do outro lado, já tinha notado os olhares. Tentava fingir que não era com ela. Estava acostumada com gente que olhava de cima, com desprezo ou com pena. Mas aquele homem não olhava assim. Não era julgamento. Era outra coisa. Parecia querer entender quem ela era. E aquilo mexia com ela de um jeito que não sabia explicar. Na cozinha, enquanto trocava os panos e lavava as mãos, comentou com a colega: "Tem um cara ali no salão que tá com cara de quem nunca veio num lugar desse." A colega riu. Deve ser desses ricaços que só vêm comer de graça. Ana deu de ombros, mas não conseguiu rir junto. Tinha alguma coisa diferente naquela presença. Algo que batia no peito, mas ela não sabia de onde vinha. Henrique resolveu dar uma volta pelo salão. Parou perto da mesa de frios, cumprimentou 2 conhecidos, conversou por alguns minutos, depois se afastou e ficou parado perto da janela, olhando a rua lá fora. Foi quando Ana passou por ele de novo, com uma bandeja cheia de talheres, e dessa vez, eles trocaram um boa tarde. Foi simples. Ela disse num tom baixo, meio automático. "Boa tarde." Ele respondeu no mesmo tom. "Boa tarde." Mas naquele instante, os dois sentiram o mesmo arrepio bobo que ninguém entende. Ana desviou o olhar na hora. Continuou andando como se nada tivesse acontecido, mas o coração acelerou, e Henrique ficou parado, olhando para trás, como se tentasse puxar uma memória que não vinha. Depois de 1 hora, Henrique decidiu ir embora. Pegou o casaco no braço, agradeceu ao aniversariante e foi em direção à porta. Mas, antes de sair,
Passou por Ana de novo. Ela arrumava uma mesa com pressa, mexendo nos copos e nos guardanapos. Ele hesitou por um segundo, depois falou com um tom leve. Você trabalha aqui faz tempo? Ana olhou surpresa. Não esperava conversa, ainda mais dele. Trabalho sim, uns 2 anos já. Henrique fez que sim com a cabeça, pensativo. Depois sorriu de leve. Boa sorte aí, tá ficando tudo bonito. Ana retribuiu o sorriso, ainda desconfiada. Obrigada. E ele foi embora. Ela ficou parada por um momento, com a bandeja nas mãos, olhando a porta fechando atrás dele. Depois voltou ao trabalho, mas a cabeça já estava longe. No caminho de volta para casa, Henrique dirigia sozinho, com o rádio desligado e os pensamentos acelerados. Aquela mulher, aquela voz, aquele jeito de olhar, não era só beleza, era uma sensação esquisita, como se ele já conhecesse ela de algum lugar, ou como se o destino tivesse dado um empurrão sem explicação. E por mais estranho que parecesse, ele sabia que ainda ia ver aquela mulher de novo. Henrique não tirava a Ana da cabeça. Já fazia 2 dias desde o encontro no buffet, e a imagem dela voltava o tempo todo. Não era só o rosto dela, era o jeito, a expressão no olhar. Tinha alguma coisa ali que deixava ele inquieto. E ele não era do tipo que se distraía fácil, mas dessa vez era diferente. Na terça, ele teve uma reunião em outro bairro da cidade, um lugar mais afastado, simples, onde uma das empresas dele financiava um projeto social. A reunião foi rápida, só atualização de relatórios. Na saída, enquanto esperava o carro, resolveu entrar numa padaria pequena na esquina. Queria um café. Entrou, pediu no balcão e sentou numa mesinha perto da janela. Enquanto esperava, viu uma mulher entrar com 2 crianças. Ela usava um avental sujo de tinta, cabelo preso com lápis enfiado no coque, e levava na mão uma mochila infantil. Era Ana. Henrique endireitou o corpo na cadeira, surpreso. Não esperava ver ela ali. Observou à distância, sem ser notado. Ela falava com as crianças, tentando manter os 2 quietos, enquanto escolhiam um salgado. Os meninos riam. Um deles, o menorzinho, correu até o freezer de sorvete e apontou para um picolé. Ela disse que não, que era cedo, que só um suco. O menino voltou meio emburrado, mas logo sorriu de novo. Henrique ficou congelado. Ele conhecia aquele sorriso. O menino, o menor, tinha aquele mesmo jeitinho no canto da boca quando ria. O mesmo cabelo bagunçado, o formato dos olhos, até a maneira de segurar o copo. Era Léo. Henrique sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele olhou de novo, mais atento. A criança brincava com o outro menino, que devia ser o filho de Ana, mas o menor não tinha dúvida. A cabeça de Henrique girou, levantou, pagou o café e saiu andando sem pensar. No carro, ligou para o Daniel, o detetive. Preciso que você descubra tudo sobre uma mulher chamada Ana. Ela trabalha num buffet na Zona Sul. Tem um filho. E tem outra criança morando com ela. Quero saber tudo. Tudo mesmo. Daniel nem perguntou por quê. Sabia que era sério. Naquela noite, Henrique não dormiu. Passou horas olhando a única foto que tinha do filho, ainda bebê, no colo da mãe, comparando mentalmente com a imagem do menino da padaria. Era como encaixar 2 peças que sempre estiveram ali, mas ele só agora percebia. 2 dias depois, Daniel voltou com as informações. Chegou no escritório de Henrique com uma pastinha nas mãos e cara de quem tinha descoberto coisa grande. O nome dela é Ana Cristina de Souza. Mora em Vila Esperança. Trabalha em 2 empregos. Cria o filho Caio sozinha. O outro menino apareceu na vida dela há pouco mais de 1 mês. Ela disse para vizinhos que achou ele na rua. Tentou entregar para as autoridades, mas desistiu quando viu a situação dos abrigos. Henrique pegou a pasta. Abriu com as mãos trêmulas. Lá estava. Uma foto do menino com o uniforme da escola de Caio. Outro registro tirado na porta da casa. O detetive apontou. Olha isso aqui, Henrique. Compare com essa imagem antiga do Léo que você me deu. Henrique nem conseguia respirar direito. Os traços batiam. O formato do rosto, os olhos, até a cicatriz pequena no queixo. Lembrança de uma queda quando tinha 2 anos. É ele, Daniel. É o meu filho. O detetive assentiu devagar. Tem mais. Um vizinho contou que ouviu ele chamar a Ana de mãe. Henrique fechou os olhos com força. A mistura de alívio, raiva, medo e choque vinha tudo junto. O filho estava vivo, estava perto, e tinha sido criado por uma mulher desconhecida que, pelo visto, tinha feito o papel de mãe esse tempo todo. A primeira reação dele foi querer ir até lá,
buscar o menino, resolver tudo na hora. Mas Daniel segurou o impulso. Vai com calma. Não chega invadindo. A criança tá emocionalmente ligada a ela. E a mulher não é má pessoa. Ela cuidou dele. Henrique ouviu, mas a cabeça estava fervendo. Ele queria entender, saber o que aconteceu. E, acima de tudo, queria ver o filho, ouvir a voz dele, tocar nele. Na tarde seguinte, ele foi até o bairro onde Ana morava. Parou o carro 2 ruas antes, desceu e foi andando devagar. O lugar era simples, com casas coladas umas nas outras, fios pendurados, crianças brincando na calçada. Perguntou discretamente onde ficava a casa dela. Uma moça apontou com a cabeça. Ali, ó, portão azul, meio torto. Henrique ficou parado do outro lado da rua, só observando. Depois de uns minutos, a porta abriu. Ana saiu com os 2 meninos. Estavam indo para a escola. Léo usava uma mochilinha vermelha. Caio puxava a mão dele. Ana trancou a porta, ajeitou o cabelo e foi caminhando com os 2, como uma mãe qualquer. O jeito protetor, os olhos atentos, a mão firme segurando a dos meninos. Henrique se encostou num poste, tentando controlar a emoção. Aquela era a cena que ele sonhava há anos. O filho vivo. Andando, sorrindo, sendo amado. Mas doía. Doía porque ele não fazia parte disso. Esperou eles sumirem na esquina, respirou fundo, atravessou a rua e foi até a casa. Tocou a campainha. Ninguém atendeu. Ia voltar outro dia, mas agora ele sabia onde começar. E nada mais ia parar ele. A campainha tocou no fim da tarde. Ana estava na cozinha, esquentando o arroz que sobrou do almoço, quando ouviu o som. Pensou que fosse a vizinha pedindo açúcar ou alguma entrega errada, como sempre. Gritou da cozinha. Caio, vê quem é, filho! Caio correu até o portão, voltou com a voz estranha. Mãe, é aquele moço do buffet. Ana parou no meio do caminho entre o fogão e a pia. O coração deu um pulo no peito. Que moço? Do buffet? Ela enxugou a mão no pano da pia e foi até a porta. Quando viu quem era, parou. O homem da festa. O mesmo que olhou para ela como se já conhecesse. Tava ali, parado na calçada, com a expressão séria e o olhar fixo. Boa tarde. Boa tarde. Aconteceu alguma coisa? Posso falar com você? Ela olhou para dentro. Léo e Caio estavam brincando no chão da sala. Voltou o olhar para o homem. Pode. Henrique entrou. Sentou na cadeira da cozinha como se estivesse carregando um mundo nas costas. Ana ficou de pé, do outro lado da mesa, tentando entender. Ele foi direto. O menino... O Léo... É meu filho. Ela congelou. O quê? Henrique tirou uma foto dobrada do bolso. Colocou na mesa. Era a mesma foto que Ana já tinha visto antes. A mulher bonita, segurando Léo ainda pequeno. O nome dele é Leonardo. Ele desapareceu depois de um acidente com a mãe. Eu sou o pai. Ana levou a mão até a boca, sem conseguir dizer nada. A cabeça girava. O coração disparou. Ela olhou para a sala. Léo ainda brincava, sem ideia do que estava prestes a acontecer. Eu procurei por ele durante 4 anos. Nunca parei. E agora eu o encontrei. Ana se sentou, sem força nas pernas. E por que você veio aqui assim, do nada? Porque ele é meu filho. Eu não sabia de nada, moço. Eu achei ele na rua, cuidando sozinho. Assustado, molhado, perdido. Ninguém apareceu. Ninguém procurou. Henrique respirou fundo, lutando para não perder o controle. Eu sei. E eu agradeço por tudo que você fez. Mas agora ele precisa voltar comigo. Ana arregalou os olhos. Voltar com você? Assim? Como se ele fosse uma mochila que você esqueceu e veio buscar. Ele é meu filho. E ele é meu filho também agora. O silêncio ficou pesado. Os 2 se encaravam como se o mundo inteiro estivesse naquele olhar. Henrique se levantou. Amanhã, meus advogados vão entrar com um pedido de guarda. Já temos provas. DNA, documentos, tudo. Ana também se levantou. Você não vai tirar ele de mim. Ele vai ficar aqui. Henrique não respondeu. Saiu pela porta, sem dizer mais nada. Só olhou para Léo uma última vez, antes de ir embora. E Léo olhou de volta, confuso. Naquela noite, Ana não dormiu. Andava de um lado para o outro, com a cabeça a mil. Léo percebeu que algo estava estranho. Perguntou várias vezes. Você tá triste? Ela negava, forçava um sorriso, mas os olhos não enganavam. Do outro lado da cidade, Henrique conversava com os advogados. Tinha pressa. Queria resolver tudo logo. O filho era dele. Tinha o direito. Mas no fundo, uma parte dele não conseguia ignorar o que tinha visto naquela casa. O menino feliz.
O carinho entre eles, a segurança. Doía admitir, mas ele sabia. Léo não ia aceitar sair dali com facilidade. Na manhã seguinte, Ana recebeu a intimação. Quase caiu sentada no sofá. Era real. Ia começar uma briga judicial. De verdade. Na frente de juiz, promotor, advogado. Ela contra um homem rico, com nome, com influência. E ela, só ela, sozinha, com um salário mínimo, um barraco apertado e 2 filhos no coração. Quando Léo soube, ficou em choque. Caio chorou, agarrou o irmão, prometeu que nunca ia deixar ele ir embora. Ana sentou com Léo, de frente para ele, segurando suas mãos. Léo, aquele homem que veio aqui, ele é seu pai. Ele olhou para ela como se ela tivesse falado algo impossível. Meu pai? É. Você lembra dele? Léo pensou, confuso. Depois disse, minha mãe falava dele às vezes, mas eu não lembro muito. Ana sentiu o mundo despencar. E você quer ir com ele? Léo respondeu na hora, sem nem pensar. Não. Por quê? Porque eu já tenho minha casa. Você é minha mãe. O Caio é meu irmão. O nó que estava no peito de Ana se desfez em lágrimas. Dias depois, começaram as audiências. Ana entrou no fórum com uma roupa emprestada pela vizinha, cabelo preso com cuidado, e as mãos suando frio. Do outro lado, Henrique, de terno escuro, ao lado de 2 advogados. Não se falaram, só trocaram olhares. O juiz ouviu os 2. Cada um contou sua versão. Henrique mostrou documentos. Ana mostrou o coração. Teve momento que a voz dela falhou, mas não recuou. Eu não pedi por isso. Eu só vi um menino na rua, sozinho, e fiz o que qualquer pessoa de verdade faria. Eu cuidei. Eu amei. Eu fui mãe, mesmo sem obrigação nenhuma. Henrique ficou em silêncio. Sentiu o peito doer com cada palavra. Léo foi chamado. Falou com a psicóloga do fórum. Contou que gostava da nova casa, que tinha medo de sair dali, que não lembrava direito do pai, mas não queria perder a mãe. O caso ficou indefinido. O juiz pediu mais tempo. Queria ouvir assistentes sociais, fazer visitas, entender melhor. Na saída do fórum, Ana passou por Henrique. Parou. Olhou nos olhos dele. Se você ama mesmo esse menino, não tire ele do único lugar onde ele se sente seguro. Henrique respondeu baixo. Eu não quero machucar ele, mas ele é meu filho. Ana só disse. E ele é meu também. E foi embora. A audiência ainda não tinha uma decisão final, mas todo mundo sabia que estava por um fio. O juiz tinha pedido tempo para ouvir técnicos, fazer visitas, entender melhor o ambiente onde Léo estava vivendo. Era um caso sensível. O pai tinha documentos, dinheiro, nome. Mas do outro lado, tinha a mulher que amou o menino sem nem saber quem ele era, que cuidou, protegeu, acolheu, e o menino escolheu ficar com ela. Henrique estava confuso. Por mais que quisesse o filho de volta, não conseguia ignorar a força da conexão entre Léo e Ana. Isso mexia com ele. O que antes era só certeza virou dúvida. Começou a repensar cada passo, cada fala, cada decisão. Só que no meio de tudo isso, tinha alguém que não queria saber de dúvidas. Soraya. Ela reapareceu como uma bomba no meio do processo. Quando soube que o menino tinha sido encontrado, não demonstrou alegria, alívio, nem saudade. O que ela sentiu foi raiva. Raiva porque, com o retorno do menino, o dinheiro que ela ganhava quieta do Henrique podia sumir, e com ele, o conforto que ela mantinha fingindo uma dor que nunca sentiu. Soraya foi chamada para depor. Disse que era tia do Léo, irmã da falecida Renata. Chegou no fórum com roupa de luto, mesmo depois de anos, falsidade pura. Falava pausado, olhos cheios de lágrima, como se estivesse representando uma peça de teatro. Eu sempre tive esperança de que ele estava vivo, mas me disseram que era impossível. Mentira. Ela sabia desde o começo que o corpo do menino nunca foi achado. E mais, sabia que a irmã, antes de morrer, tinha deixado pistas de que havia alguém ajudando ela a fugir de Henrique. O que ninguém sabia, ainda, era o papel que Soraya teve no desaparecimento do menino. O que começou a mudar esse jogo foi uma funcionária antiga da casa de Renata, uma senhora chamada Lúcia, que um dia bateu na porta do escritório do Daniel, o detetive contratado por Henrique. Preciso contar uma coisa. Guardei por muito tempo, mas agora não consigo mais. Daniel ouviu tudo e gravou. Lúcia contou que na época do acidente Renata estava planejando ir embora com o filho. Estava com medo. Disse que Henrique era ausente, frio, que não confiava mais nele, mas não queria brigar.
Só queria recomeçar, e a única pessoa da família com quem Renata conversou foi Soraya. Foi Soraya quem ajudou a irmã a sair escondida. E também foi Soraya quem soube primeiro do acidente. Só que ela nunca contou a ninguém que naquele mesmo dia, Renata ligou para ela, chorando, dizendo que tinha alguém que queria levar o menino. A ligação caiu, e no dia seguinte, veio a notícia do acidente. Soraya nunca contou essa parte. Preferiu deixar todo mundo acreditar que o menino morreu. Assim, ela se aproximou de Henrique, se fez de vítima, garantiu grana e estabilidade. Mas Lúcia sabia, porque ouviu essa ligação. Ela estava no quarto, do lado, e ainda tinha guardado o número do telefone de onde Renata ligou. Daniel rastreou. Era de uma lan house em um bairro afastado. E coincidentemente, ou não, a última imagem de segurança do lugar naquele dia mostrava Soraya lá, minutos antes da ligação acontecer. Henrique ficou em choque quando ouviu tudo isso. Sentado na cadeira do escritório, os olhos arregalados, sem dizer nada por longos minutos. Ela sabia, esse tempo todo. Daniel respondeu com a calma de quem já tinha visto muita sujeira na vida. Não só sabia, como escondeu. E se bobear, ela fez mais que isso. Henrique apertou os punhos. Isso muda tudo. No mesmo dia, ele levou tudo para o advogado, que protocolou o material no processo. A juíza marcou uma nova audiência com urgência. Quando Soraya chegou no fórum, de novo com aquele jeito falso de coitada, não esperava ser pega de surpresa. Mas foi. O advogado de Henrique mostrou as gravações, os prints, a localização, mostrou o envolvimento dela antes e depois do acidente e perguntou na frente de todo mundo: por que a senhora não contou sobre a ligação da sua irmã? Soraya travou, disse que não lembrava, depois tentou negar, depois chorou, mas a máscara tinha caído. A juíza ordenou uma investigação formal contra ela. E mais, entendeu que havia ali uma tentativa de manipular o caso, prejudicar a criança e esconder informações importantes. Isso pesou, muito, a favor de Ana. Mas Henrique não estava aliviado. Pelo contrário, estava devastado. Fui burro, Ana. Cego. Confiava naquela mulher. E enquanto isso, meu filho estava perdido. Ana ouviu aquilo com o coração apertado. Viu nos olhos dele o cansaço de quem estava lutando há anos. Viu que por trás da frieza tinha um homem quebrado. Ela respondeu com honestidade. A vida deu um jeito de trazer ele de volta. Talvez não do jeito que você queria, mas ele tá aqui. E isso já é muito. Depois daquele dia, o clima do processo mudou. Ana passou a ser vista com outros olhos. Assistentes sociais que foram visitar a casa dela escreveram relatórios emocionados. O juiz recebeu os documentos com depoimentos de vizinhos, professores, até da diretora da escola, todos dizendo o mesmo, que Léo tinha se transformado desde que chegou ali. Mas o que selou de vez essa virada foi o próprio Léo. Em uma conversa com a psicóloga responsável, ele falou com a sinceridade de uma criança que não tem medo de mostrar o que sente. Eu gosto do meu pai, mas minha mãe é a Ana. A psicóloga perguntou, e se você tivesse que escolher? Ele abaixou a cabeça e respondeu, eu não quero escolher, quero ficar com os dois. Naquela manhã, Ana acordou com dor de estômago. Não era fome, nem enjoo, era só o nervoso. O dia da decisão tinha chegado. Depois de semanas vivendo no meio do medo, de documentos, advogados, promessas e incertezas, tudo ia ser decidido por alguém que mal conhecia a história direito. Um juiz com uma caneta na mão. Ela tentou não transparecer nada. Preparou o café da manhã dos meninos como fazia todos os dias. Pão com margarina, leite com Nescau. Sentou com eles, forçou um sorriso, ouviu Léo falando de um desenho que tinha visto e Caio perguntando se podia levar o brinquedo novo na mochila. Fingiu normalidade, mas por dentro, tudo tremia. Henrique, do outro lado da cidade, também não dormiu direito. Passou a madrugada andando pelo quarto, abrindo e fechando a janela, mexendo em papelada que já tinha lido 1000 vezes. Sabia que tinha feito tudo o que podia, mas, no fundo, temia que não fosse o suficiente. O medo de perder o filho de novo era diferente agora. Tinha outro peso, outro sentido. O fórum estava cheio. Outros casos, outras pessoas. Mas a sala onde Ana e Henrique foram chamados parecia concentrar o ar mais pesado de todo o prédio. Os dois entraram, sentaram de lados opostos. Não trocaram palavra, mas o clima não era mais o mesmo dos primeiros encontros.
Tinha tensão, claro, mas também um respeito estranho, como se, sem perceber, tivessem começado a entender o lado um do outro. O juiz entrou, um homem calmo, de voz firme. Leu os relatórios, os documentos, os depoimentos, os laudos psicológicos. Falou por mais de 20 minutos. Ana só ouvia pedaços, o coração batendo tão alto que abafava as palavras. Henrique mantinha a postura, mas a perna balançava nervosa debaixo da mesa. Até que veio a parte principal. Considerando o vínculo afetivo estabelecido, o bem-estar da criança e as circunstâncias excepcionais do caso, o tribunal decide pela guarda compartilhada provisória entre os senhores Henrique Duarte e Ana Cristina de Souza, com divisão de tempo, responsabilidades e acompanhamento contínuo da equipe técnica. Silêncio. Por uns segundos, ninguém entendeu direito. Ana arregalou os olhos. Guarda compartilhada? Henrique franziu a testa. Provisória? A juíza continuou. A criança permanecerá na casa da senhora Ana por mais 60 dias, com visitas regulares do pai biológico. Após esse período, será feita nova avaliação. O objetivo é preservar o laço afetivo, permitir adaptação e evitar ruptura emocional brusca. Ana sentiu o ar entrar com força nos pulmões. Não sabia se aquilo era vitória ou derrota. Só sabia que não ia perder Léo agora. Mas também sabia que Henrique agora faria parte da rotina deles. O juiz olhou para os dois. Essa não é uma decisão comum, mas esse também não é um caso comum. E, acima de tudo, o menino merece o direito de conviver com quem ama e com quem o ama. A audiência foi encerrada. Do lado de fora, Ana se sentou no banco do corredor e respirou fundo. As mãos suavam, o corpo tremia. Henrique saiu em silêncio. Parou na frente dela. Os dois se olharam. Por um segundo, sem raiva. Ele falou baixo. Eu não sei como fazer isso. Ela respondeu no mesmo tom. Nem eu. Henrique deu um pequeno aceno e foi embora. No carro, bateu no volante e chorou. Pela primeira vez em muito tempo. A nova fase começou 2 dias depois. Henrique foi até a casa de Ana pela primeira visita oficial. Levou uma sacola com brinquedos, livros e um jogo de tabuleiro. Vestia calça jeans e camiseta simples. Tentava parecer leve, mas a verdade é que nunca se sentiu tão fora do lugar. Ana abriu o portão. Léo veio correndo. Abraçou o pai, mas logo correu de volta para dentro, puxando o Caio. Vem, pai. Quero te mostrar nosso quarto. Henrique entrou. A casa era apertada, simples, mas tinha cheiro de vida. A cama com lençol colorido, os desenhos colados na parede, os brinquedos espalhados, o copo de plástico na pia. Tudo ali era real, quente, humano. E doía nele perceber que o filho estava crescendo ali, com amor. E sem ele. Ana ficou no canto da sala, observando. Se quiser, pode sentar. Ele se sentou no sofá com capa florida. Caio colocou o jogo na mesa. Léo queria brincar. Durante a visita, Ana se manteve na dela. Não tentou conversar muito, mas também não deixou o clima ficar ruim. Serviu suco, cortou uma fatia de bolo de fubá e ficou assistindo de longe. Henrique tentava se aproximar. Perguntava coisas, fazia piada, mas em alguns momentos parecia um estranho na própria história. Na segunda visita, Ana teve que sair para comprar pão. Deixou os 3 sozinhos por 15 minutos. Quando voltou, ouviu risada alta. Léo e Caio estavam pulando no colchão e Henrique de joelhos, tentando segurá-los, todo desajeitado. Quando ele viu Ana, ficou sem jeito. Desculpa, eles estavam brincando e... Tá tudo bem, ela respondeu. E dessa vez, com um sorriso sincero. O tempo passou. As visitas foram ficando mais naturais. Henrique começou a entender a rotina da casa. Aprendeu a colocar o arroz na panela elétrica, separar as roupas dos meninos, até desenhou com eles no chão da sala. Ana observava tudo com cuidado, ainda com um pé atrás, claro. Mas não dava para negar. Henrique estava tentando. De verdade. Num domingo, Henrique chegou mais cedo do que o combinado. Ana abriu a porta com cara de sono, camiseta larga, cabelo bagunçado. Desculpa, achei que fosse mais tarde. Ele sorriu sem graça. Trouxe pão de queijo, da padaria da esquina. Ela aceitou. Comeram juntos na cozinha. Os meninos ainda dormiam. Pela primeira vez ficaram sozinhos. E em silêncio. Até que Ana falou. Ele tem seu sorriso. Henrique olhou para ela. Você acha? Acho. E você tem a paciência que eu nunca tive. Ele precisa disso. Ela abaixou os olhos. E ali, por alguns segundos,
Parecia que tudo podia mudar, mas ainda era cedo, muito cedo. Os primeiros dias depois da decisão da guarda compartilhada foram estranhos. A rotina da casa, que já era apertada, virou quase uma coreografia ensaiada para ninguém se trombar. Henrique começou a aparecer mais vezes, sempre com o pretexto de passar um tempo com Léo, mas aos poucos foi ficando. Primeiro para brincar, depois para o almoço. Depois passou a ajudar com lição de casa, depois no jantar, até que chegou uma sexta-feira e Ana soltou: "Se quiser, pode dormir no sofá hoje. Já tá tarde." Henrique hesitou. "Você tem certeza?" Ela deu de ombros. "É só um sofá. Não vou cobrar diária." Ele riu. A primeira risada que ela tinha visto dele assim, de verdade. E ficou. Naquela noite, Léo e Caio se espremeram no colchão na sala só para dormir perto do pai. Henrique contou histórias improvisadas, inventou nomes bobos para os personagens e os dois riram até dormir. Ana ficou ouvindo da cozinha, lavando louça devagar, com a janela aberta e a alma toda mexida. O problema de ver alguém tentando de verdade é que a gente começa a baixar a guarda. E era isso que estava acontecendo com ela. Mas ainda era difícil, muito difícil. Henrique era organizado demais. Achava defeito em tudo. Perguntava por que as tomadas eram soltas, por que o chuveiro fazia barulho, por que Caio dormia com uma luz acesa. Ana ficava irritada. Respondeu mais de uma vez atravessado: "Porque a vida aqui é diferente da sua. É isso." Só que, em vez de rebater, Henrique escutava. Às vezes engolia seco, outras vezes pedia desculpa. E isso deixava ela ainda mais desconcertada. Num sábado, foram juntos levar os meninos num parque. Foi ideia do Henrique. Ana não queria ir no começo. Se sentia deslocada no meio de lugar chique. Mas Caio insistiu tanto que ela topou. E lá foram eles. 4 pessoas num carro pequeno dividindo espaço, música e paciência. O parque era bonito. Grama verdinha, parquinho novo, gente de todo tipo. Os meninos correram, riram, caíram, sujaram a roupa. E Ana ficou sentada num banco, olhando aquilo tudo, sentindo um tipo de calor no peito que não sentia fazia tempo. Henrique chegou com 2 picolés, um de chocolate para Léo, um de uva para Caio. Estendeu um terceiro para Ana. Eu chutei. Não sabia qual você gostava. Ela pegou. Tá bom esse. E obrigada. Ficaram ali, lado a lado, em silêncio. Os meninos riam ao fundo. Ana falou sem olhar para ele. Você tá se saindo bem. Henrique ajeitou o corpo no banco. Tô tentando. Depois de um tempo ela completou. É estranho ver você com eles. Aqui, na minha rotina. E pra mim é estranho perceber que eu nunca imaginei que ia ser assim, com uma mulher como você. Ela virou o rosto, olhando direto pra ele. Mulher como eu? Ele sorriu de leve, sem maldade, forte, teimosa, direta. Ana não respondeu, mas também não desviou o olhar. Nas semanas seguintes, a convivência foi ficando cada vez mais natural. Henrique passou a buscar Léo na escola. Às vezes levava Ana de carona até o trabalho. Começou a saber a marca do sabão que ela usava, o jeito que ela gostava do arroz, grudadinho com alho, o copo preferido do Caio, o desenho que Léo assistia antes de dormir. E Ana, mesmo tentando manter distância, também começou a reparar o cheiro do perfume dele, o jeito que ele passava a mão no cabelo quando ficava sem graça, a forma como ele escutava de verdade quando ela falava. Mas não era fácil. Os dois vinham de mundos diferentes demais. E vez ou outra, os atritos voltavam. Teve uma vez que Ana chegou do trabalho cansada e Henrique tinha mexido na estante, tentando organizar os livros e brinquedos. Não mexe nas minhas coisas sem me avisar. Só estava tentando ajudar. Ajudar é perguntar primeiro. Ele pediu desculpa, mas ficou no ar aquela tensão que vinha e ia, como maré. À noite, ela foi até ele. Desculpa também. É que eu tô acostumada a fazer tudo sozinha. Ainda tô me ajustando a ter alguém por perto. Henrique assentiu. O olhar dele estava diferente, mais suave. Eu também. A vida inteira foi no controle. Agora, tudo virou de cabeça para baixo. Ficaram ali, um na frente do outro, no silêncio mais sincero que já tinham dividido. E aos poucos, o que era só convivência, virou outra coisa. Mais leve, mais próxima. Teve um dia que choveu o dia inteiro. Os 4 ficaram em casa vendo filme na TV. Ana dormiu no sofá, sem querer. Acordou com uma coberta sobre o corpo. Henrique estava na cozinha, lavando a louça sozinho. Ela ficou olhando aquela cena por uns segundos, sem saber o que fazer com aquele nó bom no peito. No fim daquela semana, enquanto arrumavam os meninos para dormir, Henrique olhou para Ana e disse:
Nunca pensei que fosse possível sentir tudo isso de novo. Ela perguntou. Tudo isso o quê? Família. Ela não respondeu, mas também não precisou. O silêncio naquele momento dizia mais do que qualquer coisa. Soraya já estava por aqui com a história toda. Desde que a juíza decidiu pela guarda compartilhada, ela não dormia direito. Passava as madrugadas mexendo no celular, fuçando notícia, procurando falhas. Não aceitava ver Henrique construindo uma vida nova com aquela mulher, muito menos com o menino de volta. Ela tinha certeza que Henrique ia largar tudo por causa daquele moleque. Já tinha visto no olhar dele. E com o menino por perto, todo o dinheiro que ela recebia ia embora. Era só questão de tempo. No fundo, Soraya sempre soube que estava pendurada num fio fino, fingindo o papel de tia preocupada, sobrevivendo de mesada, inventando desculpa para justificar cada gasto. Quando percebeu que tudo podia acabar, não pensou duas vezes. Começou a planejar algo que garantisse o controle de volta. Algo que mudasse o rumo da história. E foi aí que ela teve uma ideia. Suja, rápida e arriscada. Ela ligou para um ex da época em que ainda trabalhava em festas de luxo. Um cara chamado Fabiano. Tinha passado pela polícia, mexia com coisa errada, mas mantinha um tipo de fachada de prestador de serviço. O tipo de homem que fazia o que fosse preciso, desde que fosse bem pago. Preciso de um favor, ela disse direta. Que tipo? Levar uma criança de um lugar para outro. Rápido, discreto, sem violência. Fabiano riu do outro lado da linha. Isso tem outro nome, sabia? Eu não tô pedindo opinião. Tô pagando. Você quer ou não? No dia seguinte, ela apareceu com um envelope cheio de dinheiro e uma foto do Léo. Entregou os detalhes. Rua, horário, uniforme da escola. Disse que não queria escândalo. Só queria o menino longe. Só queria que desaparecesse por uns dias. O tempo suficiente para ela forçar uma nova decisão judicial. Ou sumir com ele para longe. O plano era simples, na teoria. Na prática, o que ela não esperava era que Henrique começasse a aparecer cada vez mais na rotina dos meninos. E que Ana tivesse virado um radar ambulante, percebendo tudo, desconfiando de qualquer coisa fora do normal. Na semana seguinte, tudo começou a acontecer muito rápido. Era uma quarta-feira. Ana estava voltando do mercado, com as sacolas no braço, quando percebeu um carro parado na esquina da escola das crianças. Um carro escuro, com vidro fumê. Não era comum ver aquele tipo de carro ali. Ela apertou o passo. O estômago embrulhou. No portão da escola, viu Caio saindo com outros colegas. Léo ainda não tinha aparecido. O carro continuava ali, desligado, com o motor roncando baixinho. Ana parou no meio da calçada. O coração acelerou. Minutos depois, Léo apareceu, distraído, com a mochila no ombro. Foi quando um homem saiu do banco do carona, rápido, com boné e óculos escuros. Começou a andar na direção dele. Léo! Ana gritou. O menino olhou, assustado. O homem acelerou o passo. Esticou a mão para o ombro dele. Léo, corre! Ele correu. Ana largou as sacolas e saiu em disparada. O homem tentou segurar o menino, mas Léo se abaixou, escapou por baixo do braço dele e correu direto para o colo de Ana. Ela agarrou o filho com tanta força que parecia que nunca mais ia soltar. O cara voltou para o carro. Entrou. O veículo arrancou com tudo, cantando pneu, sumindo na esquina. A diretora da escola correu. Outros pais se aproximaram. Ana tremia. Léo chorava. Caio assistia tudo sem entender. Tentaram levar ele. Eu vi. Tentaram levar o meu filho. Ana dizia, ofegante. Ela ligou para Henrique ali mesmo. Contou tudo, ainda sem conseguir respirar direito. Ele chegou em menos de 20 minutos. Quando apareceu, foi direto até ela. Abraçou Léo, olhou nos olhos do filho. Você tá bem? Léo assentiu, abraçado na cintura da Ana. Ele tentou me pegar, pai. Eu fiquei com medo. Henrique levantou o olhar, a expressão fechada. Quem faria isso? Ana não hesitou. Foi ela. Foi a Soraya. Só pode ser. Henrique já desconfiava. Mas agora não era mais suposição. Era real. E era grave. Foram direto para a delegacia. Fizeram um boletim de ocorrência. Passaram a descrição do homem, do carro. Entregaram a foto do Fabiano, que Henrique já tinha visto uma vez com Soraya numa festa antiga. 2 dias depois, a polícia encontrou o carro abandonado em outra região da cidade. As câmeras de segurança de uma padaria na esquina mostraram tudo. Mostraram Fabiano saindo do carro.
Mostraram ele recebendo o envelope. Mostraram Soraya entregando o envelope. Foi o suficiente. A polícia bateu na porta dela com mandado. Ela tentou disfarçar, tentou mentir, tentou chorar, mas não colou. Foi presa. Henrique foi até a delegacia. Olhou para ela de frente, sem piscar. Você ia sequestrar meu filho. Soraya respondeu amarga. Ele nem é mais seu, Henrique. Você deixou isso acontecer. Você se apaixonou por aquela mulherzinha e achou que podia esquecer sua história. Ele respondeu firme. A Ana fez por ele o que você nunca fez por ninguém. Você nunca vai entender isso. Soraya gritou. Foi levada para dentro algemada. E ali, pela primeira vez, Henrique se sentiu livre. Do lado de fora da delegacia, Ana esperava com os meninos. Quando viu Henrique se aproximando, Léo correu e pulou no colo do pai. Henrique olhou para Ana. Os olhos dela estavam vermelhos, mas firmes. Acabou, ele disse com voz baixa. Ela respirou fundo. Tomara. Henrique caminhou até ela. Devagar, parou na frente dela, olhou nos olhos dela e disse: Eu não sei o que vai ser da gente, mas eu sei que você salvou a vida do nosso filho. Ana tentou segurar o choro, mas não deu. Henrique pegou a mão dela. Apertou, firme. Naquele aperto, os dois sabiam. Agora, tudo tinha mudado de verdade. A casa de Ana continuava a mesma. Pequena, simples, com as paredes descascadas e o portão azul sempre meio emperrado. Mas por dentro, tinha coisa nova. Não eram móveis novos, nem eletrodomésticos caros. Era outra energia, outro clima, outra rotina. Henrique agora aparecia quase todos os dias. No começo ainda chegava de camisa social e sapato brilhando, mas com o tempo foi largando disso. Começou a usar camiseta, chinelo, às vezes até ajudava Ana a lavar a calçada. A primeira vez que pegou a vassoura, Caio riu. Gente rica também sabe varrer? Henrique respondeu com um sorriso. Tô aprendendo agora. Léo assistia tudo com olhos atentos. Parecia mais leve. Corria de um canto para o outro da casa com o irmão. Dividia o travesseiro. Brigava pelos brinquedos e pedia abraço toda noite. Voltou a dormir sem susto, sem acordar gritando. Ana sabia que aquilo não vinha do nada. Vinha da segurança, de finalmente se sentir inteiro. A decisão final da guarda saiu sem surpresa. O juiz manteve a guarda compartilhada, mas agora sem prazo. Os dois eram legalmente responsáveis. Léo tinha 2 pais, um biológico e um de alma. Foi no dia que saíram do fórum, com o documento nas mãos, que Ana e Henrique se olharam de outro jeito. Um olhar que não precisava mais de defesa, nem de medo. Um olhar que carregava respeito, confiança e um carinho que vinha crescendo, devagar. Você quer ir comemorar? Ele perguntou. Ana fez aquela cara meio debochada. Comemorar com o quê? Com miojo? Henrique riu. Miojo e refrigerante. Fecha? Ela pensou um segundo. Depois respondeu. Fecha. Naquela noite, jantaram os 4 juntos, rindo, sentados no chão da sala. Copos de plástico, prato no colo e 2 crianças brigando pelo último pedaço de salsicha. Henrique olhava para aquela cena como se fosse a coisa mais importante do mundo. E talvez fosse mesmo. Eu queria te perguntar uma coisa, ele disse baixinho, só para Ana ouvir. Ela olhou desconfiada. Pode perguntar, mas se for casamento, já vou logo dizendo que... Calma, não é isso. Ela deu risada. Então manda. Henrique respirou fundo. O que você acha da gente morar perto? Ana arregalou os olhos. Como assim? Não tô falando de morar junto. Ainda. Só... perto. Na mesma rua, no mesmo quarteirão. Pra facilitar. Pra ficar mais fácil pra eles. E pra gente também. Ana ficou em silêncio. Olhou pros meninos brincando. Depois voltou o olhar pra ele. Eu acho que não é uma ideia ruim. E não era mesmo. 1 mês depois, Henrique alugou uma casa 3 ruas depois da Diana. Uma casa simples, mas bonita. Com 2 quartos, quintal pequeno e uma garagem apertada. O suficiente. Ele arrumou do jeito dele, mas mantinha a porta sempre aberta para quando os meninos quisessem correr para lá. E eles corriam. Direto. Caio vivia indo tomar café da manhã lá. Léo dormia lá pelo menos 1 vez por semana. Henrique levava e buscava da escola, ajudava na lição, levava no médico. Era pai, com tudo que isso envolvia. Ana, por sua vez, continuou trabalhando, agora com mais leveza, com menos horas, menos preocupação. Henrique ajudava nas contas, mas não jogava isso na cara. Nem ela aceitava sem lutar. Os dois aprenderam a dividir.
O peso, a rotina, as decisões. O tempo passou. Um sábado à tarde, estavam todos no quintal da casa da Ana. Churrasqueira improvisada com tijolo e grelha velha, refrigerante barato, vizinhos sentados em cadeiras de plástico, música tocando baixinho no celular, Henrique com avental, virando a carne, suando, rindo, Ana cortando cebola e dizendo que ele estava deixando a carne queimar. Quer que eu faça eu mesma, é? Não, senhora. Aqui, a carne é comigo. Então capricha. Queimar não é tempero, não. Os dois riram. Um riso que vinha de dentro. Lá fora, Léo e Caio corriam com bexigas d'água, molhando tudo, rindo até cair no chão. Gritavam um o nome do outro como se o mundo fosse só aquilo. E talvez fosse mesmo. No fim do dia, com o céu já alaranjado, Ana se sentou no degrau da porta com Henrique ao lado. Ele com o braço apoiado no joelho, ela com um copo de suco na mão. Ficaram quietos por um tempo, até que ele falou: eu achei que nunca mais ia me sentir em casa de novo. Ela virou o rosto. E agora? Ele olhou em volta. Agora eu tô. Ela baixou os olhos, sorriu de leve. Também tô. Henrique encostou o ombro no dela.